dia aqui na Central Esportiva, quarto episódio já, viu? Aqui no nosso quadro de curiosidades, de memória, de resgate do futebol, seja quem escala local, falando do futebol do Rio Grande do Norte, ou como tá indo de Copa do Mundo, né, Anderson? Tô trajado aqui, de Copa do Mundo também. Mas essa semana, esse episódio é de futebol local, é para falar de times potiguares, mas na verdade a gente vai focar num. E aí tem explicação, porque esse é o único representante potiguar na Série C do Campeonato Brasileiro. De quem eu tô falando, André Samuel? A gente está falando logicamente do América, e esse vídeo é mais uma análise de como será a Série C do América no ano que vem, né? Os adversários, quais serão as dificuldades, quais não serão, do que provavelmente uma curiosidade. É mais um vídeo para você já tentar entender como será a competição no ano que vem. Porque a gente sabe, né? O América vai jogar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, vai jogar o estadual, mas o foco da temporada do América de 2023 é essa Série C. E pelo menos todos os times que vão jogar essa competição do que vem já estão definidos. E depois de 6 anos que a América volta, né, essa competição, um regulamento totalmente diferente. A última vez não era, por exemplo, como é agora. E como é agora? São 20 times e eles jogam todos contra todos em um turno, ou seja, 19 rodadas. Fechou as 19 rodadas, os 8 melhores colocados vão para a próxima fase. Mas, ao mesmo tempo que se preocupa lá em cima, que se pensa lá em cima, tem que se preocupar lá embaixo. Tem que pensar lá embaixo, tem que pensar no rebaixamento, porque 4 times caem para a Série D. Pensando em que avança a próxima fase, dos 8, isso por si só não define quem vai para a Série B de 2024. Quem dos 8 avança a próxima fase, eles são distribuídos em 2 grupos, e aí todos jogam contra todos, só que em turno e retorno, ou seja 6 jogos. E aí, passados esses 6 jogos, os 2 melhores colocados de cada grupo, aí sim, os 2 melhores colocados de cada grupo, vão para a Série B do ano seguinte. E os líderes de cada grupo fazem a grande decisão da terceira divisão do campeonato nacional. E para visualizar, para pensar, até palpitar aqui nesse nosso vídeo hoje, como é que seria isso, a gente tem que primeiro entender e saber quem são os representantes, quem são os times que vão disputar a Série C do ano que vem, André. E no ano de 2023, né, no ano que vem, teremos todas as equipes de todas as regiões do país. Para a gente começar então, a gente começa com a região norte, que teremos aí 4 representantes, 2 do estado do Amazonas e 2 do estado do Pará. Temos então Amazonas, Manaus, Paysandu e Remo. Ali a gente pode falar que tem 2 equipes muito tradicionais, uma das camisas mais pesadas dessa Série C, que é o Remo e o Paysandu. E do outro lado, equipes novas que estão tentando aparecer aí no futebol, tentando se organizar financeiramente. São equipes, por exemplo, que não têm dívidas. São equipes organizadas financeiramente, que é o caso do Manaus e do Amazonas, Matheus. Exatamente. E já pegando aqui Manaus e Amazonas, um exemplo que chama a atenção, né? Porque é como se fosse... É um clássico, é como se fosse no estado do Ceará, que é o Ceará que batiza é o estado e a capital. E é o estado, e o Fortaleza, que é a capital, o nome também do outro clube grande de lá. Mas, então, focando no Amazonas, André, fala do Amazonas primeiro, que é quem subiu da D para C, um dos que subiu. É um time que se mostrou muito forte nessa temporada, o melhor ataque da competição, chegou com muita força, foi até a semifinal, quase chegou na grande decisão para jogar contra a equipe do América, né? Mas aí bateu na trave. Só que o que chama a atenção realmente é que é um time muito organizado. Claro, a gente não vai dizer que vai entrar na competição brigando já por uma vaga, mas até porque os times mudam, né, para a próxima temporada. Isso é importante frisar, muito, muito importante, André. Série C são times que, claro, tem esses, como o André falou, estão bem organizados financeiramente, mas não tem essa pompa de conseguir, por exemplo, o grande elenco que eu tive na temporada anterior, eu vou manter para a seguinte, até porque Série D e Série C são níveis diferentes, então são times que vão mudar bastante em sua maioria, então fazer essa previsão é bem complicado, mas a gente tem que tratar com alguma base, né, André? Então a gente trata, por exemplo, esses últimos anos, fazendo a projeção desse ano para o próximo, e o Amazonas tem essa característica. Eu acho que é um time que tem que se tomar cuidado. O Manaus, por exemplo, é o time do estado que já está na Série C há um tempinho. É verdade. Esse ano, por exemplo, não brigou para cair, assim. Estava sossegado nas rodadas finais. Chegou até a tentar
brigar por uma vaga no G8. Contratou o João Brigato, que era técnico do América. Mas aí deu certo. Matheus, eu acho que o América tem que agradecer muito o Manaus, porque assim, a saída do João Brigatti deu a oportunidade do Leandro Senna brilhar e trazer o América da Série C da Série D para a Série C e, além disso, conquistar o seu primeiro título nacional. Então, assim, o Manaus também está no caminho do 2022 do América. Com certeza. E Remo e Paysandu, acho que tem muita coisa para falar. O Paysandu é um time que tem investimento muito grande, né? O Remo também, estava na Série B até um ano desse, caiu, na verdade, né, para jogar a Série C neste ano, 2022. O Paysandu sempre batendo na trave. Foi o segundo colocado geral quando terminou a primeira fase da Série C. Então, assim, realmente, uma besteira ou outra, uma desatenção, realmente começou muito mal a fase final ali, que daria classificação na Série B. Por sorte do ABC, o ABC subiu. O Paysandu foi um dos que ficaram para disputar a Série C do ano que vem, de 2023. Temos também a região Nordeste, logicamente, que inclusive tem 7 representantes, ou seja, é a região do país com mais times nessa Série C de 2023. Temos aí uma equipe no Piauí, que é o Altos, temos no Ceará o Floresta, aqui no Rio Grande do Norte o América, na Paraíba o Botafogo, em Pernambuco temos o Náutico, também temos aí, você está vendo aí na nossa tela, em Alagoas o CSA e no Sergipe temos o Confiança. 9 estados no Nordeste, 7 estão sendo representados. Os únicos sem nenhum representante é o Maranhão e a Bahia, ou seja, 7 estados com 7 equipes diferentes. Exatamente, um cada, né? Lembrando que Bahia teve até um ano desse Juazeirense, Jacuipense, não tem mais, e o Maranhão até teve recentemente a Imperatriz também, né? Que foi rebaixado. Mas para falar desse que tem, André, acho que equipes o que dá para destacar tradicionais com equipes com nem tanta tradição assim, né? Vamos começar com o tradicional então. Botafogo da Paraíba, Náutico e CSA. Alguns ainda colocam Confiança, mas nem tanto comparado a essas outras equipes. Mas pronto, Botafogo da Paraíba está há muito tempo já na Série C, sempre batendo na trave. Nesse ano não foi diferente, esteve no Júlio por muito tempo, assim como o ABC, por exemplo. É verdade. E na última rodada acabou caindo fora. O Náutico, que cai da B para C, um time muito forte, atual campeão pernambucano, por exemplo. Então é de se tomar cuidado. Para mim, é o que está ali nível América em tradição, né? Ou até um pouquinho mais. O Botafogo da Paraíba um pouco abaixo, né, André Samora? E o CSA chamou muita atenção, porque, por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje é pensar o ano seguinte com uma distância grande. Eu acho que se a gente tivesse feito esse vídeo no ano passado, pensando na Série B, a gente não diria que o CSA iria cair, né? Ele jogou Série A, que tinha chegado perto de subir em 2021, mas não conseguiu. E de repente no ano seguinte tem essa virada de chave negativa, né? Cai muito, cai na verdade de divisão. Então é complicado, mas ao mesmo tempo é preocupante, eu diria, para a América, porque é um time forte. Da região, realmente, acho que dá para destacar esses 3 em tradição, e principalmente Náutico e CSA, porque foram os que caíram. Não só porque caíram, mas porque também tem mais tradição ali. São aquele que bate assim bem de perto ali com o América. O Botafogo, apesar de ser uma equipe, como você falou, que está há muito tempo na Série C, conseguiu manter ali, é uma equipe regular jogando na Série C. Eu vejo o América mais favorito do que o Botafogo, mas contra CSA e Náutico tem que ter muito mais cuidado, porque são equipes traiçoeiras, equipes difíceis de ganhar dentro de casa, tanto o CSA no Repelé como o Náutico no Aflitos. Então, por isso, são equipes para ficar de olho. Mas temos também aquelas equipes que não... tá ali, né, mas... Que quase caíram, inclusive. Que quase caíram. Floresta. Que tem uma tradição, assim, duvidosa, equipes novas, como o Floresta no Ceará e o Altos no Piauí. Floresta que brigou até a última rodada na zona de rebaixamento, Altos que também brigou ali, mas conseguiu esperar um pouquinho mais no final, Confiança que passou muito tempo na zona, Confiança que jogou Série B também recentemente, poderia estar nesse grupo mais, acho que é então, por isso que eu tô falando, né? O Confiança é mais próximo dessas equipes do que do Floresta e do Altos. O Confiança é uma equipe, é a segunda maior campeã lá no Sergipe, então mostra que é uma equipe tradicional, é uma equipe que muito tempo também jogou a Série B,
mas é uma equipe que também tem que ficar de olho. Mas agora, contra Altos e contra Floresta, com todo respeito, são equipes que o América precisa ganhar. Não importa se o jogo será em casa ou fora, porque como a gente falou, são 19 rodadas, você joga, o América, como acabou de subir, joga 10 jogos fora e 9 jogos em casa. Se pegar essas equipes ou fora ou dentro de casa, na minha opinião, tem que vencer. Não, realmente, esse objetivo é acesso, o objetivo é chegar em G8 e o que é legal, né, André? Eu acho que, não sei você, mas eu gosto desse regulamento, porque ele oportuniza, assim, sabe, times que estão subindo, sonhar com o acesso, porque basta você chegar na 8ª colocação para ir para a fase final, que ali é um momento de definição, né? 8 times, 8 vagas, é um número bastante recheado, então o América, por exemplo, que subiu, pode sonhar, pode pensar com isso. Claro que acho que o objetivo principal tem que ser a permanência, mas pode pensar, pode sonhar. Agora a gente vai para a região centro-oeste, que tem muitas equipes, a Aparecidense. A Aparecidense. Acabou, tá? Só para deixar claro, vocês já estão aí na tela. Ele gosta. Só tem a Aparecidense de Goiás, de resto não tem mais nenhum representante do Centro-Oeste. Ele gosta de tirar a onda dele, é o André Samora. Mas a Aparecidense, que tem um treinador que sabe conquistar acesso. Conquistou com a ABC, por exemplo. Não sei se vai permanecer, o Moacir Júnior, que eu estou falando, conseguiu acesso da D para C com o ABC em 2021. Conseguiu o último título estadual do América em 2019. Então, olha aí, ele tem uma ligação aqui com o futebol, ele tem de fato. E, sobretudo, pode ter críticas, porque todo mundo é passível de críticas, a Central Esportiva, todo mundo é passível de críticas. Ele é um cara assim que chega nesse momento de decisão, o time dele, no 3-2, na virada no último minuto, consegue. E isso é uma coisa maluca, assim, realmente não é aquele time de encher os olhos, de dar toda a confiança, mas é o time que vai brigar e se mostrou assim nessa Série C, né, André? Conseguiu chegar na fase final e por pouco não conseguiu o acesso também para B, então é de se tomar cuidado, principalmente por esse treinador que tem aí a Aparecidense e também no time organizado, que mantém o elenco, né? É aquela questão que a gente estava falando, tem um atacante que já está há um tempo, né, fazedor de gols. É aquela união de equipes tradicionais com equipes organizadas. A Aparecidense entra naquele mesmo grupo do Amazonas e do Manaus. Equipes organizadas. Equipes que não têm a tradição, mas tem que ficar de olho porque tem organização financeira, organização de achar bons jogadores. Então, por isso, eu acho essa Série C traiçoeira. Uma Série C que você tem que abrir muito bem os olhos, porque você não pega só equipes tradicionais, como você também pega equipes organizadas. Ou seja, são muitas equipes brigando por essas 8 primeiras vagas que dão aí a vaga para a segunda fase, né, para o quadrangular final. E antes de você falar da próxima região, só para destacar, eu tenho falado do atacante da Aparecidense que está há muito tempo lá, ídolo do clube, é o Alex Henrique, fazedor de muitos gols, então provavelmente já constrói até identificação com os jogadores. Tem jogadores também rodados, Felipe Menezes, como disputou esse ano, então realmente é uma equipe para se abrir o olho. Já ficando repetitivo, na região sudeste a gente tem 3 equipes que realmente entram mais uma vez nessa questão de equipes sem tradição, mas com organização. É o caso do Pouso Alegre em Minas, do Volta Redonda no Rio de Janeiro e São Bernardo em São Paulo. São Bernardo, acho que o fator São Paulo pesa muito. Prova disso é que São Paulo conseguiu subir 2 times. Time de empresário, inclusive. Pois é. Porque, só para deixar, subiu 2 times da Série C para a Série B, nesse né? ano, isso. Exatamente. Mas, por exemplo, é um time de empresário. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o América foi jogar a final de uma Série D e o estádio estava vazio. Tinha muitos torcedores do América, tinha poucos, se eu não me engano, depois eu até vou confirmar, mas teve mais, por volta de 3.000 presentes numa final de Série D. E era o segundo jogo, a final da Série D não, desculpa, a semifinal da Série D. Um jogo decisivo, um jogo que vale final de uma competição nacional. E não tinha ninguém no estádio. Então é uma equipe que tem dinheiro, tem organização, mas não tem tradição nem de conseguir encher o estádio. Mas com o desempenho esportivo em alta, pode justamente cativar torcedores. Como conseguir. Não tem, é um trabalho, mas esse fato de São Paulo, para mim, pesa muito, porque equipes, por exemplo, que jogam o Campeonato Paulista, eles têm uma injeção de dinheiro muito grande, como nenhum outro estadual tem. O Rio de Janeiro até que nem conseguia, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem isso. Mas não tem mais. O Rio de Janeiro a gente tem
os 4 grandes na Série A e tem um Volta Redonda na Série C. Não tem mais outras equipes. Né? Na Série D a gente não conta porque joga todos os estados. Mas enfim, São Bernardo, pelo investimento, vai ser uma pedra no sapato, pode ter certeza disso na montagem do elenco. E a gente tem mais quem nessa semana? Pouso Alegre, vice-campeão da Série D, um time que renasceu assim também a partir de investimento. Pode ter certeza. E isso, amigos, não tem dúvidas. Isso já vai ser a tônica dos clubes de futebol. É organização, é profissionalização. Mas aí a gente já tem uma diferença. O Pouso Alegre é uma equipe muito forte dentro de casa, que não perdeu nenhum jogo em casa e praticamente todos os jogos do estádio estava lotado. Essa é uma diferença, porque é uma equipe com torcida e organização. É uma equipe para ficar mais de olho ainda. Mas era uma equipe que estava desativada até há um tempo desse estádio. Então mostra como o poder de ativação também tem que ser algo tratado. O São Bernardo deve focar nisso também. E o Volta Redonda, esse é mais até tradicional, né? Figura ali no Campeonato Carioca. Há muitos anos já é a quinta força do futebol carioca, né? Passou ali times tradicionais como o América e o Bangu, que já chegaram a jogar até final com o Bangu, jogou a final do Brasileiro de 85, o América jogou a semifinal do Brasileiro de 86, mas o Volta Redonda acabou entrando ali e fica há muitos anos no top 5 ali de uma das equipes mais tradicionais do futebol carioca. Tem um estádio fenomenal, com todo respeito, não quero arrumar briga, mas eu acho um estádio, inclusive, um dos mais organizados do futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que só o Maracanã e o Engenhão é melhor estruturado do que o estádio do Volta Redonda, porque o Vasco tem um estádio da década de 40. Então, questão de estrutura, e até por capacidade, que é parecida com São Januário, o Volta Redonda tem um estádio espetacular, mas também não lota o estádio. A média do Volta Redonda nessa Série C foram 300 torcedores. Não tem torcida. Isso pesa também, mas foi um time, por exemplo, que chegou à fase final. Chegou à fase final, mas é um time que não tem uma organização 100% como essas outras equipes que a gente disse. Só para vocês entenderem, o Volta Redonda foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca e estava jogando a segunda divisão do estadual ao mesmo tempo que estava jogando a Série C. Então é uma equipe que ela é organizada, ela consegue achar bons jogadores, mas ela não consegue ter regularizado esse trabalho. Esse trabalho tem altos e baixos, mas o Volta Redonda também está há muito tempo na Série C, então tem que ficar de olho. É isso aí. Por fim, André Samora, para completar todas as regiões, porque a Série C é democrática, já falamos de Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, falta Sul, e na sua a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 representantes. Temos 5 representantes, temos o Operário no Paraná, né, campeão da Série D, inclusive vencendo o Globo. Temos aí 2 de Santa Catarina, o Brusque, que acabou de ser rebaixado da Série B para a Série C, o tradicional Figueirense e, além disso, no Rio Grande do Sul, o São José e o Ipiranga de Erechim. E aí eu acho que você destacou bem, talvez, qual vai ser o principal time da região, Figueirense, tradicionalíssimo, foi um dos precursores da SAF, né, mas nós tão desorganizados, não deu certo, voltou atrás, mas a torcida realmente é o que faz a diferença. Pronto, se você falou dos últimos times aqui, o que falta a torcida, o Figueirense não falta, e a gente viu isso na Série C, por exemplo. É um time que tinha muita qualidade, mas bateu na trave, e que eu também aposto assim, que vai ser um forte candidato aí para a Série B, para disputar o acesso à Série B no ano seguinte. De novo, né? De novo. O Operário, que caiu, é um time que se organizava, mas eu não sei, talvez possa entrar numa derrocada. Calma, tem que ter calma na verdade, mas vai ser difícil. O Brusque é um time que contou também nessa ascensão, né, da D para C para B, contou com muito investimento. Exatamente, continua com muito empresarial, né? Tem ali a situação da cidade, que tem um apoio muito grande da Avan, então tem ali um apoio muito grande para o Brusque, né? O estádio que eles estão montando é em parceria com a empresa, então é uma equipe também com muito dinheiro. É isso que a gente está falando. É uma disputa, mais uma vez falando, é uma disputa de muitas equipes tradicionais. A gente está falando de Figueirense, Náutico, CSA, Botafogo, Remo, Paysandu, América. Pode colocar de certa forma ali o Confiança, com equipes com dinheiro e com organização, como a gente falou, Amazonas, Manaus, temos a Aparecidense, São Bernardo, Pouso Alegre, o próprio Volta Redonda em alguns momentos, o próprio São José,
o próprio Ipiranga de Erechim, o próprio Operário. Então, assim, Tá equilibrado. tá muito equilibrada essa competição. É uma competição que o América tem que ficar muito de olho. E O aí? América conseguiu, para essa temporada de 2023, a renovação de praticamente todos os jogadores do seu titulares. A base titular tá toda... A base titular, se não me engano, foram 10 de 11 titulares. 10 dos 11 que jogaram no último jogo contra o Pouso Alegre. Não, acho que todos já. Acho que todos. Tem a situação tem a situação de você saber que a Série C ela é complicada, mas ela não é um nível, na minha opinião, tão grande entre a Série D e a Série C. O abismo entre a C e a B é muito grande. Agora da C e a D não é. Dava para ter mantido essa equipe base e reforçado. Então a América tem que ficar de olho, porque quando você sobe, o primeiro objetivo é você se manter. Mas a gente tem um adversário como exemplo. Primeiro tenta se manter. Depois que você conseguir se manter, é buscar o acesso. E eu acho que o América tem muita possibilidade disso, porque está se organizando para isso. E essa abertura, como a gente falou, você vai... Aproveitar para tossir, vai, fala. Nino! E esse grupo dos 8, como a gente já frisou aqui, né? São 8 posições para serem preenchidas para ir para a fase que define vaga. Então não dá para sonhar, dá assim, claro, é muito equilibrado como a gente viu, mas dá. E por último, eu só destacaria realmente esses times do outro Rio Grande, do Sul. A gente não falou. O São José e o Ipiranga. Ipiranga, se a gente lembrar, foi o time que liderou já uma fase inicial de Série C. Já esteve muito próximo também de conseguir um acesso para a Série B, de chegar na fase final, vencer 2 jogos, empatar outro dos 3 primeiros, ou seja, colocar já um pé e perder os outros 3 na sequência. Então, são times que já vivem a Série C há algum tempo. 2021, isso conta. né? Exatamente. E o São José foi um time que bateu na trave, teve que fazer muitos gols, mas levava muitos também, a defesa era um problema. Também é uma equipe que tem o estádio, né? A grama é sintética. Tem essa diferença. Enfim, são questões que o América vai ter que lidar. Fácil não vai ser. Eu acho que o caminho, André, o maior rival deu se estruturar para permanecer. Tem totais condições de permanecer. Se a gente avalia alguns rivais ali que no nosso segmento vão brigar realmente pela permanência. Mas se a ideia de permanecer já está bem fixada, se você pode sonhar com o G8, dá para brigar. E a gente viu que o 8º colocado subiu, né? O Vitória. O Vitória conseguiu subir. Que ficou 18 rodadas fora da zona de classificação. Só entrou na última. E só entrou na última. Então tá aí. O segredo tá aí, a chave tá aí. É só analisar a Série C desse ano pro ano que vem. E é isso. Esse é o caminho da América. Esses são os rivais que a América vai enfrentar no ano que vem na Série C. É isso, André Samora. Exatamente. Você pode se inscrever no nosso canal para você continuar por dentro de todos os assuntos. Se tiver alguma dúvida, alguma opinião nossa e discordar de alguma análise nossa. Você falou do estádio São Januário, não concorda. Pode comentar, tá? Comenta aí no nosso chat, dá aí o engajamento pra gente e continua acompanhando o nosso canal. Se inscreve, curte e compartilha com geral também. Valeu, até a próxima.